Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 4 diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é fiel e não há nele injustiça. Justo e reto é. Olha só que texto maravilhoso. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança. Porque todos os caminhos do Senhor justos são. E nele não há injustiça. A justiça pertence ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Por isso eu te convido para que você, junto conosco, possamos adorar ao Deus forte, ao Deus que envia o seu único Filho, Jesus, para morrer na cruz por você e por mim. Neste momento, vamos orar ao Senhor. Coloque agora a sua vida diante do altar de Deus. Pai, neste momento queremos adorar o Senhor. Queremos, ó Pai, colocar agora nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor receba agora a nossa adoração, ó Pai. Eu quero me unir a esses irmãos que estão nas suas casas, ó Pai. Neste momento, colocar esse culto agora diante do Senhor, que possa subir até o teu trono da graça, como um cheiro suave e agradável, ó Pai, ao Senhor. Pai, que o Espírito Santo agora possa falar no nosso coração através da tua mensagem e que nós possamos estar em espírito, em verdade, em adoração, ó Pai, porque são esses que o Senhor procura e que quero te pedir que o Senhor então venha encontrar em nós verdadeiros adoradores. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Eu quero dar minhas saudações em Cristo Jesus a todos os meus irmãos, queridos irmãos, amigos que estão assistindo nosso trabalho, mesmo de longe, mas com muita saudade, mas temos que recordar o nosso amor em Cristo Jesus, e estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos, toda a igreja, que breve nós possamos estar reunidos novamente para cultuar este Deus maravilhoso e contar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Oh, não consinto as tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue sem hesitação. Não consenti, não consenti que qualquer dor, tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos virem trazer-te temor, nunca te esqueça de Cristo, que é teu maior protetor. Não consenti, não consenti que qualquer dor, tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder, em teus apertos
te lembras que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor. Paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consenti, não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Amém. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos e amigos que nos assistem pelo canal. A MCM, Mulheres Cristãs em Missão, hoje homenageia o pastor. Hoje é o dia do pastor, o segundo domingo de junho, e neste momento que preparamos uma singela homenagem, um vídeo, onde estaremos prestando uma homenagem a todos os pastores. Quero agradecer a vida de cada pastor que cuida do rebanho de Deus aqui na terra. Vamos ouvir então a irmã Janiele cantando um lindo louvor, homenageando o pastor, e logo em seguida estaremos vendo o nosso vídeo. Há 5 anos atrás, estava sendo convidado para vir ser preleitor de uma das conferências desta igreja, o pastor Cláudio, lá de Niterói, Rio de Janeiro. Passou 2 semanas aqui, mais ou menos, conhecendo o lugar, recebeu um convite da igreja para ser pastor da mesma. E há 4 anos ele veio, deixou o Sudeste para o Nordeste, recebendo o chamado de Deus, Ele aceitou ser pastor dessa igreja há 4 anos e hoje, segundo domingo de junho, é o dia do pastor. E nós vamos cantar esse hino. É uma pequena homenagem, Ele tem um chamado de Deus e ele aceitou esse chamado. Parabéns, pastor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Tenho um chamado, jamais vou me calar.
chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra passar, não há mais tempo pra olhar pra trás. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Amém. O pastor e as notas musicais. Doador, doa muito de seu tempo para se dedicar às suas ovelhas. Restaurar, sua preocupação em restaurar vidas, suas mensagens preparadas sob a orientação do Espírito Santo. Militante na causa do Mestre, defende com muita convicção os princípios bíblicos. De falante, gosta de uma boa conversa, contar histórias é com ele mesmo. Sol, solidário, quando precisa não mede esforços. Laborioso, trabalha incansavelmente na obra do Senhor. Simplicidade, convide-o para um café em sua casa, ele fica muito à vontade. Parabéns, pastor, pelo seu dia. Deus abençoe o seu ministério. Trago minha saudação no nome precioso de Jesus, né? Uma boa noite para todos que estão nos assistindo, né? Nesta noite. Estamos distantes, mas o Senhor está conosco, estamos cultuando ao Senhor, né? Quero também parabenizar o nosso pastor Cláudio, né? Que é pelo dia do pastor, né? Hoje consagrado, que Deus o possa abençoar grandemente, poderosamente, né? Nesta missão tão maravilhosa de pregar o Evangelho a todos que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Vou cantar o hino Jesus Procura a Ovelha, da harpa cristã, 104. Ei, Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca a sua ovelha com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda a clamar,
Ó ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor. E correndo sem parar até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje a pecador escutar a voz de amor de Jesus que procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila com doçor, pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na cruz, se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama a sua ovelha sem cessar. Possa hoje, ó pecador, escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Amém. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus transforma o mundo com alegria. A sua presença produz alegria, mesmo quando ele não é identificado fisicamente. A alegria aparece. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, encontramos Maria visitando Isabel. Quando Maria fala com Isabel, João Batista, que está no ventre de Isabel, pula de alegria, diz o texto, pois logo que ouviu o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. João Batista seria aquele que foi o anunciador de Jesus Cristo. E já no ventre da mãe se alegrava ao encontrar Jesus Cristo. Da mesma forma, nós devemos nos alegrar, porque somos aqueles que, como João Batista, anunciam Jesus Cristo em lugares desertos, em lugares difíceis, mas transformando esses lugares pela presença daquele que é a alegria, Jesus Cristo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Boa noite, né, irmãos? Vamos já dar início a um momento missionário, né, com o tema da campanha de missões, né? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A divisa se encontra em Filipenses 4, versículos 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então, que Deus possa estar nos abençoando, né? E que nós possamos alcançar o nosso alvo e possamos estar continuando a orar e interceder por nossos missionários que estão por todo o mundo, né? Agora, deixo com os irmãos o hino da campanha de missões. Amém. Ele vem
permanecer, levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus, se alegre em ti. Eu tenho a honra de apresentar o nosso pregador de hoje. É um grande amigo, é o pastor Nilson. Ele é missionário, se encontra hoje na Espanha, está lá pregando a palavra de Deus. Nós estudamos junto no Seminário Teológico Batista de Niterói durante 4 anos, convivemos junto e hoje ele se encontra então no campo missionário. Deixou também tudo para trás, assim como eu. E eu tenho a alegria, então, de tê-lo junto conosco nesse culto de hoje. Gravando, então, diretamente da Espanha para nós. Pastor Nilson, que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo guie os seus caminhos. E que o Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso possa continuar abençoando a sua família, o seu ministério e que muitas vidas sejam alcançadas para a honra e para a glória do Senhor. Oi, querido, tudo bem? Aqui é o pastor Nilson, missionário aqui na Espanha. Antes de tudo, eu quero agradecer ao pastor Cláudio Alfredo por fazer esse convite e nos dar essa oportunidade maravilhosa de poder falar essa amada igreja. Igreja Batista do Moreno, no nosso Rio Grande do Norte, um estado que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, mas quem sabe Deus me dará esse privilégio ainda um dia, né? Mas graças à tecnologia, o reino de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês nessa noite. Irmãos, bom, primeiro me apresentar, né? Pastor Nilson, missionário aqui na Espanha, tive a alegria de fazer o seminário junto com o pastor Cláudio Alfredo. Estamos aqui na Espanha, eu, minha esposa Rose e meu filho Pedro. E eu quero ler já com vocês uma passagem bíblica, que está em Mateus capítulo 28, muito conhecido nosso, um texto já familiar que você saberia citar de cor. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Algumas versões aqui, quando diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, está dizendo, algumas versões dizem, ide fazer discípulos de todas as nações, mas isso não é o que eu vou enfatizar, né? Que Deus abençoe a sua santa palavra. Antes de entrar provavelmente na palavra, eu quero contar, a pedido do pastor Cláudio Alfredo, um pouco da nossa experiência aqui na Espanha e o motivo de nós estarmos aqui. Bom, quando eu ainda era seminarista, a história sempre começa assim, né? Quando eu era pequeno, no meu caso é quando eu ainda era seminarista, nos foi feito um desafio para conhecer o campo missionário da Espanha. De princípio, eu não queria ir, porque pensava assim, o que eu vou fazer na Espanha? Não perdi nada lá na Espanha, não tem nada que fazer lá, deixa o povo de lá onde está e nós ficamos aqui. Depois isso mudou, Deus falou no meu coração e eu entendi que eu deveria de ir, mesmo com um certo preconceito, verdade. Eu disse, não, eu vou, tudo bem, eu vou porque Deus está me mandando, mas só que agora Deus tem que me ajudar a resolver um problema. Eu não tenho dinheiro para ir, naquela ocasião eu estava até desempregado, e eu tinha um medo tremendo de avião. Nunca tinha viajado de avião na minha vida, e a parte disso tinha um medo tremendo, mas tudo isso foi vencido. Cheguei aqui, na cidade de Sevilha, na primeira vez, e tive uma experiência de chegar num lugar e sentir um lugar diferente, sentir que Deus tinha algo preparado para mim nesse lugar. E aos poucos eu conheci
a cidade de Sevilha, conheci algumas igrejas, conheci a realidade do campo e algo me chamou muita atenção, me impressionou. Ao contrário do Brasil, onde nós temos uma realidade completamente diferente no que diz respeito à quantidade de igrejas, número de igrejas, onde você vai na padaria comprar pão e você passa por 2, 3 igrejas, isso se você não andar muito. No bairro onde eu morei durante alguns anos, por exemplo, lá no Rio, em Itaboraí, só no bairro tinha 54 igrejas, numa realidade completamente diferente. Então isso foi uma coisa que me impactou quando eu cheguei aqui. Porque você não via igrejas, e as igrejas que você vê são pequenas, algumas nem têm nome de igreja, tem um nome assim, como eu vou dizer, alternativo, para não espantar as pessoas, enfim, é uma realidade completamente diferente. Outra coisa que aconteceu é que eu, nessa ocasião, na primeira viagem, na primeira vinda aqui à Espanha, eu conheci em torno de 10 pastores, nenhum deles era espanhol. Não, na verdade, um era espanhol. De 10, um era espanhol. E eu pensei, poxa, que situação complicada, né? Não tem igreja, quase não tem crente e tem pouquíssimos líderes aqui, né? Os poucos que haviam, eram uma grande maioria estrangeiros. Então, aquilo começou a gerar uma mudança no meu coração, aquilo começou a gerar um incômodo. E eu sentia que aquilo era um problema que Deus estava me chamando para fazer parte da solução, né? Não ser a solução, mas fazer parte daquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus quer fazer aqui na Espanha. Então eu topei o desafio, falei, Deus, olha, o Senhor que sabe, o Senhor que manda na minha vida e eu estou aqui à disposição. E foi um processo que levou em torno de 8 anos e meio, quase 9 anos, até a conclusão de chegar aqui como missionário em tempo integral, por tempo indeterminado. Porque antes disso eu vim à Espanha outras 2 vezes nesse intervalo, na segunda vez para confirmar o chamado, para confirmar se era aquilo mesmo, e a terceira vez foi para participar de um evento missionário, que foi muito importante para uma tomada de decisão minha, de qual rumo eu daria para o meu ministério missionário aqui na Espanha. E aí a 4ª vez já foi para mim ficar, trazer minha família e estabelecer aqui uma vida e cumprir o chamado de Deus. E aqui a gente encontra uma situação, claro, muito diferente da situação do Brasil, né? É um país totalmente diferente, é um outro mundo, uma outra realidade, um outro tipo de pessoas. Na verdade, são vários tipos de pessoas, porque algo que chama a atenção, algo muito importante, muito relevante para a gente levar em consideração as múltiplas culturas, muitas culturas diferentes, muitas pessoas de vários países diferentes. A Espanha estima-se que tem 10% da sua população total formada por imigrantes. Cada 10 pessoas vivendo na Espanha hoje, uma é estrangeira, especialmente sul-americanos, africanos, especialmente de países muçulmanos da África e muitas pessoas da Europa, de alguns países, especialmente da Romênia. Aqui existem muitos romenos, muitos romenos mesmo, vivendo aqui na Espanha. Isso é uma coisa que me surpreendeu, porque, embora eu soubesse que a realidade aqui na Europa é diferente do Brasil, né, onde você tem muita presença de estrangeiro vivendo na Espanha, vivendo nesse país, e muito turista também circulando, você sai na rua e dificilmente você só ouve o espanhol, você ouve o inglês, você ouve o árabe, você ouve o francês, você ouve diversos idiomas. No Brasil eu não estava muito habituado a isso. No Brasil você ouve o português, você ouve o sotaque do Nordeste, o sotaque do paulista, né, do goiano, e mesmo assim não é tão grande assim, né? Você identifica um aqui, outro ali, e você acaba se habitua, né, embora seja sotaque diferente ao português, então você caminha muito bem, muito tranquilo nessa situação. E chegando aqui, tudo diferente. E além do mais, eu estou na Espanha, na Comunidade Valenciana. Deixa eu te explicar como é que funciona isso. Existe o país, a Espanha, e o país é dividido em comunidades autônomas, que seria mais ou menos os estados para a gente, né? E eu estou na Comunidade Valenciana, que tem um governo próprio, tá? Tem uma autonomia, nem chamam de governador, chamam de presidente. Governador, não, essa expressão não tem, é presidente da comunidade autônoma, e é mais ou menos como se fosse o governador do estado, né?
E aí você tem o que eu chamaria de subestados, que são as províncias. Dentro da Comunidade Valenciana tem 3 províncias, que é Valência, Alicante e Castellón, né? A Comunidade Valenciana, como algumas outras comunidades, ela também tem uma particularidade, tem um idioma à parte do espanhol. Aqui existem algumas comunidades, como por exemplo a Comunidade Valenciana, a Catalunha, a Galícia, o País Basco, eles têm um idioma próprio, né? Claro, o espanhol faz parte do geral, né? Se fala também o espanhol, mas inclusive você pode até ter dificuldades em determinadas regiões para poder se comunicar com o espanhol. Eu mesmo, quando estive na Catalunha, quando fui pedir informação na rua, eu não sei falar catalão, as pessoas se recusaram a me dar informação, até porque eles têm um sentimento separatista muito grande, né? Outro problema que a Espanha vive, que há diversos movimentos separatistas ao longo da sua história. Hoje, praticamente só existe o catalão, que é a região de Barcelona, onde está ali Aragão, Barcelona e agora me fugiu o nome da outra província, mas são 3 províncias também. Eles querem se separar da Espanha, então eles têm o idioma deles como algo muito importante. Então, se você tenta se comunicar com um catalão em espanhol, em geral ele vai se recusar. Se você vai a um policial, a um órgão público ou até no comércio, eles te respondem em espanhol. Mas um transeunte na rua, um catalão, ele geralmente se recusa, porque ele não admite falar o idioma espanhol. Ele fala o catalão porque eles se sentem um país à parte. Eles tentaram recentemente, chegou pouca coisa no Brasil, aqui se fala muito, muito disso. Recentemente eles tentaram se tornar independentes, não conseguiram, muito porque a comunidade europeia, a União Europeia, melhor dizendo, não aceitou. Quando a União Europeia disse, olha, se vocês se tornarem independentes, a gente não vai reconhecer vocês como país. Então, aí eles recuaram. Então, a Espanha conseguiu se manter como um país integral, até porque a Espanha, na verdade, é a união de vários reinos, né? A história que a gente lê, a gente encontra essas informações, que vários reinos se juntaram e se tornaram o reino da Espanha. E aí, alguns desses reinos ainda vislumbram a separação, vislumbram a autonomia. Isso é um fator complicador aqui, essa multicultura de pessoas de vários países diferentes, e dentro do país você ainda encontra essas divisões muito fortes, que vão muito além daquela rivalidade, que é muito mais brincadeira do que qualquer outra coisa, entre carioca e o pessoal e paulista, né? E o pessoal brinca muito com essa rivalidade, mas o que existe aqui vai muito além disso. De uma mera brincadeira, é uma separação mesmo de um não gostar de fato do outro, né? O catalão não é muito bem recebido em Madrid, por exemplo, da mesma maneira que o madrilenho não é bem recebido na Catalunha, no Barcelona, que vamos dizer assim, que é a cidade mais conhecida. E a Espanha, ela tem essa questão geopolítica, que é muito complexa, muito complicada, e ainda tem outra questão. Dentro do povo espanhol existem os paios e os gitanos. Que o paio, vamos dizer assim, que é o espanhol que não é gitano, né? É um pouco complicado, mas é assim mesmo. Existem o paio e o gitano. O que o paio tem de diferente do gitano? Ele não é gitano, né? O gitano, ele é o cigano, né? Seria o cigano nosso no Brasil, que na verdade não tem nada a ver com o cigano brasileiro, é uma outra coisa, uma outra situação, e você percebe muito clara a diferença entre os indivíduos, o que é gitano e o que é paio. O comportamento é completamente diferente, a forma de falar é completamente diferente, a forma de se vestir é completamente diferente, a educação é completamente diferente, é tudo muito diferente. Então aqui um dos desafios maiores tem sido aprender a lidar com tantas culturas diferentes, tanta mentalidade diferente. Você vai na nossa igreja, por exemplo, a igreja que eu estou apoiando aqui, você tem brasileiro, mexicano, romeno, você tem africano, você tem espanhol gitano, espanhol paio, você tem gente de várias nacionalidades, que, claro, com um pensamento diferente, uma visão de mundo diferente, uma postura, uma conduta diferente. Então tem sido um desafio enorme essa questão aqui. Um outro desafio muito forte que nós temos encontrado é
o secularismo muito forte, né? A relativização de tudo, o ser humano no centro de tudo. O cidadão europeu, a sociedade europeia, ela entende da seguinte forma a história. Houve um tempo em que o cristianismo fazia parte da história da humanidade. Hoje, eles entendem que o cristianismo é um tempo que passou. É uma fase da história, como você vira uma página de um livro. Na mentalidade da maioria deles é mais ou menos isso. Sim, houve o cristianismo naquela época e tudo mais, as pessoas se comportavam assim, assim, assado, mas agora, viramos a página. Aqui não tem mais cristianismo, aqui não cabe o pensamento cristianismo, aqui não cabe a religião, né? Porque a gente às vezes pensa assim, eles são contra o cristianismo. Não, eles não querem religião nenhuma, eles não querem nenhuma ligação com um ser superior, eles não querem saber, não querem escutar nada a respeito de Deus, porque a ideia que eles têm é que Deus é um limitador para o seu desenvolvimento, para que ele aproveite a vida, para que ele viva do jeito que ele quiser viver, né? Ele pensa então que uma relação com Deus, na verdade, é uma prisão, e ele se vê como um indivíduo que se libertou a sua mente. Então, você se aproximar de uma pessoa nessa circunstância é bastante complicado, né? E por que isso aconteceu? Eu acredito, no que eu observei, no que eu estudei, basicamente por algumas razões, né? Primeiro, a igreja foi muito forte aqui, não a igreja evangélica, a igreja que a gente conhece hoje como igreja católica, né? Aquela igreja histórica de séculos atrás. A gente sabe que a Europa viveu a reforma protestante, cresceu, nasceu por aqui, né? Esse movimento. Só que esse movimento não alcançou 3 países, Itália, Espanha e Portugal. Esses 3 países permaneceram muito fortes no catolicismo. Quando em outros países como Alemanha, Inglaterra, Irlanda, Holanda, o movimento da reforma protestante chegou com muita força nos países Espanha, Portugal e Itália. A Igreja Católica muito forte, ela respondeu com a Inquisição. E isso causou muito estrago na sociedade. Muita gente morreu. Hoje ainda existem pessoas que relatam que seus bisavós, avós, que passaram por essa experiência. Há pouco, não faz muito tempo, algumas décadas atrás, para você receber uma pensão, você precisava de um aval da igreja, né? Aquele período em que as pessoas faziam fila para beijar o anel, a mão do padre ou do bispo, né? Então as pessoas eram muito oprimidas, né? A igreja e Estado era a mesma coisa e valia a cartilha da igreja, né? E isso causou muita mágoa nas pessoas, causou muita dor. Então as pessoas não querem saber de igreja, não quero saber de Deus, porque o que eu conheci de Deus, o que eu conheci de igreja foi algo muito ruim, muito negativo. Então, o que essa pessoa faz? Ela rechaça imediatamente a expressão religião, a expressão Deus. Não quero saber disso. Então, a pessoa parte para um ateísmo. E, é claro, a globalização do mundo, muitas informações chegando, muita filosofia avançando, muitas, eu gosto de dizer, entre aspas, muitos intelectuais tendo voz, falando um monte de coisa, as pessoas começam a entender que precisam tirar Deus do cenário e o ser humano assumir o protagonismo da sua vida, né? E isso gera na pessoa um ateísmo, ela gera nela uma recusa, uma rejeição muito grande a tudo que se refere a um Deus que possa, na concepção delas, mandar na vida delas, controlar. Elas não querem, absolutamente elas não querem, elas querem fazer aquilo que vem na cabeça, ter toda a liberdade de fazer o que quiser, livre, sem nenhuma, no entendimento deles, sem nenhum impedimento, sem nenhuma barreira. Outra coisa que dificulta bastante, parece o oposto que eu vou falar, mas são 2 coisas. Há uma parcela da população que rechaça tudo que é religião, que recusa tudo que é Deus, por conta da experiência que viveu no passado, e há aqueles que se mantêm firmes, se mantêm presos pela mesma razão, né? Foram tão condicionados a viver uma religião, foram tão condicionados a viver um ritual que se tornou cultura para eles. Então, por exemplo, aqui, procissões são eventos enormes.
datas comemorativas para santos católicos, datas, por exemplo, Páscoa, essas datas que até aqui no Brasil, por exemplo, também são datas importantes, aqui para tudo, né? Mas por uma questão cultural, não é porque as pessoas vão adorar a Deus de verdade, não. Aqui você vê, por exemplo, a pessoa ingerindo álcool, fumando na procissão, né? Eles vão lá fazendo aquele ritual deles, carregando lá umas imagens e tudo mais, com um cigarro na mão, com a lata de cerveja, fazendo aquilo que meus pais fizeram, fazendo aquilo que meus avós fizeram. Então, é uma questão cultural. As pessoas não vão à missa, não têm muito temor a Deus, mas elas fazem aquilo como cultura, tá? Uma coisa enraizado na vida delas. E quando você chega e diz, evangélico, sou evangélico, minha igreja é evangélica, você é tratado como uma seita. Aqui os evangélicos eles são vistos como uma seita, uma coisa diferente, uma coisa estranha, né? Esquisita, né? E isso desenha um cenário muito complicado. Por um lado, há um grupo maior, a maior fatia da população, um grupo que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, e a outra parcela da população quer saber de igreja, sim, mas só por uma questão cultural. Somente para quando tiver um casamento, ir no casamento, tiver um enterro, chama o padre para poder dar a bênção, as procissões culturais, as datas festivas, acabou. Outro dia eu, por curiosidade, entrei numa igreja católica aqui, estava lá o padre e mais 2 pessoas. Uma igreja grande, uma igreja que certamente caberia mais de 1000 pessoas. E essa é uma realidade, onde igrejas, na verdade, em alguns lugares estão sendo demolidas para se tornar estacionamento, para se tornar boates, para se tornar casas de show. Essa é uma realidade, né, que o lugar tem vivido, que a Espanha tem vivido. E no meio disso tudo, no meio desse aglomerado de pessoas, existe aí 0,4% da população que se declara evangélico, né? Desse 0,4% da população, mais da metade, 60% mais ou menos, são de estrangeiro, ou seja, de um universo de 0,4% de uma população total que se declara evangélico, só 40% disso é de espanhol. Para você ter uma ideia de como a mentalidade, a cabeça do espanhol está fechada para o evangelho. Algo que é positivo na presença de estrangeiros é que desses estrangeiros, que são muitos, vêm de países sul-americanos, então isso faz um aporte interessante em quantidade de pessoas na igreja, né? Você vai a igrejas aqui onde a esmagadora maioria é formada por sul-americanos, é formada por romenos. Os romenos, na Romênia existem várias igrejas. A Romênia vive uma situação diferente da Espanha. Não chega a ser um nível de Brasil, mas existem, se você comparar a Espanha com a Romênia, existem muito mais igrejas na Romênia. Então, os romenos que vêm para cá, os estrangeiros, na sua maioria que vêm para cá, busca de trabalho, busca de melhorar um pouco a vida, né? Uma estabilidade, alguma coisa. Então, e essas pessoas acabam, como elas têm um pouco mais de abertura para as coisas, o tema da religião, elas acabam sendo pessoas mais fáceis de ser alcançadas. Aqui nós temos um projeto chamado Evangélico Futebol Clube, que é um clube de futebol mesmo, registrado, claro que só disputa competições amadoras, né? Desde a idade de 6 anos até a fase adulta, nós temos ali a possibilidade de trabalhar com todos esses coletivos, ritanos, espanhóis que não são ritanos, africanos e, por exemplo, muçulmanos. Muitos muçulmanos fazem parte do nosso time. E ali acontece algo que é um verdadeiro milagre. A gente tem a possibilidade de falar de Jesus, demonstrar o amor de Jesus para muçulmanos, onde a gente não teria condições de fazer isso no país onde eles estão, como há uma imigração muito grande de muçulmanos, do povo árabe aqui na Espanha, como a gente não tem ameaça, é um país aberto, a gente consegue de alguma maneira pregar para eles. Muita dificuldade também, porque, claro, eles vêm para cá e eles têm a religião deles, eles têm as mesquitas deles, que são muitas. Para você ter uma noção, grande parte do nome dos bairros aqui são em nome árabe, porque a Espanha é uma região que por séculos foi dominada pelo povo muçulmano. Então isso deixou também uma marca histórica muito grande, muito relevante na sociedade.
Aqui você tem, por exemplo, cidade chamada Aldaia, Alaquás. Esse Al de Aldaia, esse Al de Alaquás é o mesmo Al de Alá, né? É um prefixo árabe, um prefixo islâmico, né? E nesse trabalho com o futebol é onde a gente tem tido a possibilidade de falar de Jesus para esse povo. Então, vou contar uma história rápida, porque eu já quero falar com vocês na palavra de Deus, para você ter uma ideia. Eu vivi uma experiência muito bacana no time que eu treino, na categoria que eu treino aqui do time. Uma criança muçulmana, marroquina, do Marrocos, toda a família é muçulmana, eles vão à mesquita e a gente tem o hábito de orar antes das partidas ou depois das partidas. E aí, mais uma vez, reuni o grupinho ali, fez aquele ciclo, vamos orar, e um dos meninos falou assim, treinador, o meu pai falou para eu não fazer essa oração. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, a gente respeita você pode ficar quietinho no seu canto, quando a gente terminar a oração, a gente vai todo mundo jogar. Ele, não, treinador, mas eu quero fazer. Olha que coisa interessante, a gente, claro, conversou com o pai, né, porque tem que ter uma relação de respeito, a gente não vai forçar nada, não vai gerar uma situação complicada, porque a gente quer ganhar o pai também. E eu fiquei impressionado, me tocou muito, porque a semente sendo plantada no coração dessa criança, já dando os seus primeiros sinais de vida, dando os seus primeiros sinais de que poderá brotar, vai brotar em algum momento. Ele diz, meu pai falou para eu não fazer oração, e meu pai tem os motivos dele, mas eu quero fazer, eu gosto de fazer essa oração. E a gente espera que daqui a um tempo a gente possa colher esses frutos, não só com o menino, mas também com a família dele. É uma família de... o pai, a mãe, mais 8 filhos que estão morando aqui. Então, todo mundo árabe, todo mundo muçulmano, para você ter uma ideia, eles não comem carne, quer dizer, eles comem a carne, não comem algum tipo de carne, mas a carne que eles comem tem que ser comprada nos açougues deles, porque tem um jeito certo de matar o animal, tem um ritual de matar o animal, então eles não vão no mercado comum comprar carne, eles só vão nos açougues deles, e tem vários açougues árabes aqui. Eu quando eu cheguei, morei por 7 meses num bairro, vamos chamar de bairro, uma região aqui da cidade, que era praticamente só de muçulmanos. Os bares, tudo muçulmanos, os açougues, padaria, tudo muçulmano. Mas é isso, meio todo esse desafio, Deus tem dado para a gente muitas oportunidades de pregar o Evangelho a tantas culturas diferentes, e em especial aos muçulmanos, que eu nunca pisei num país muçulmano, mas Deus me trouxe para cá, e também está trazendo vários muçulmanos, vários árabes aqui, e Deus tem dado a oportunidade para a gente poder pregar o Evangelho para eles. Vamos aqui à palavra de Deus que nós lemos, que é o que mais nos interessa. Mateus capítulo 28, versículo 29 e 20, é um versículo já muito conhecido nosso, a gente já conhece esse versículo de cabeça, de saber dizer ele de memória, aquele momento especial que Jesus está dando uma ordem muito específica aos seus discípulos, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que eu ensinei a vocês, e termina dizendo, olha, eu vou estar com vocês até o final. Olha que coisa interessante aqui, a gente sempre lê esse texto como um imperativo, a gente lê esse texto como uma ordem, está bem que a gente leia dessa maneira, porque é de fato uma ordem, ele está falando, olha, ide, vão, façam discípulos de todas as nações. Mas veja bem uma coisa, um detalhe importante do original, esse ide não é simplesmente assim dizer assim, olha, vai lá e faz isso que eu estou te pedindo, como se alguém chegasse a você e dissesse, olha, meu amigo, vai ali para mim naquela loja e compra para mim uma camisa, uma ordem em um determinado tempo. Você vai e faz aquilo ali agora e depois você está livre. Não. Esse ir de fazer discípulo, ele está numa forma que a gente precisa entender de uma maneira mais enriquecedora, que enquanto você vai, faça discípulo. Não é simplesmente vai na padaria e compra um pão e volta. Você foi na padaria e comprou o pão e volta. Você compra uma ordem específica e volta e acabou, você está liberado. Ele diz assim, enquanto você vai, faz discípulo. Enquanto você vive os seus dias, enquanto naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, todos os dias, faça discípulo. Enquanto você vai, não é vai simplesmente, é enquanto você está indo na sua caminhada, no seu dia a dia, faça discípulos. Essa é a ordem. Continua sendo imperativa, isso não mudou. Você continua obrigado, sim, a palavra é essa, obrigado a cumprir essa ordem. A gente às vezes se relaciona com Jesus Salvador de uma maneira melhor do que com o Jesus Senhor.
Deixa eu te explicar isso. A gente olha para uma ordem como essa e trata como uma opção. A gente, de alguma maneira, a gente é levado a entender que Jesus deu uma ideia para a gente, ele sugeriu a gente fazer isso. Não, ele deu uma ordem. É algo que você tem que fazer. E nos versículos anteriores ele fala assim, olha, toda autoridade me foi dada. Ele deixa bem claro para você o seguinte, olha, eu tenho autoridade no céu e na terra, onde for. Eu tenho autoridade. E com essa autoridade eu digo o seguinte, vão, enquanto vão, na maneira que vocês estiverem caminhando, façam discípulo. Continua sendo um imperativo, você não tem a opção de não fazer isso. Eu não tive essa opção. Ninguém tem essa opção. Nós obedecemos ou obedecemos. Não é uma sugestão de Jesus. Olha, se você achar legal, faz um discípulozinho, de repente ficaria bem para você, eu ficaria feliz e você também ficaria feliz, então vai lá, faz uns discípulos, não precisa ser muito não, mas faz alguma coisa, né? Se você não quiser, tudo bem. É igual quando alguém pergunta, o que você quer comer hoje? Eu quero comer arroz, feijão, bife, batata frita. Não, mas pode ser frango também. Não, é uma ordem. Vai e faz discípulo. Enquanto você vai, faz discípulo. Está no imperativo. E eu costumo dizer uma coisa, muito séria, muito importante, para você pensar e refletir. Diante desse texto, diante do que nós estamos lendo aqui na Palavra de Deus, que nós estamos ouvindo de Deus nessa mensagem, tem duas coisas. Ou você pode dizer que não sabia que era uma ordem, ou agora você é um rebelde, já que você sabe que é uma ordem. Porque a gente pode dar desculpas, né? Dizer, não, poxa, não sabia, não tinha esse entendimento. Agora a gente tem esse entendimento. Que com a nossa vida, o nosso dia a dia, nosso caminhar, nós temos que fazer discípulos. Nós temos que transmitir para as pessoas aquilo que nós aprendemos de Deus, aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus, os ensinamentos. Ele fala de uma maneira muito clara com seus discípulos, quando ele está mandando que eles façam discípulos, que eles preguem o Evangelho. Ele diz de uma maneira muito clara, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho mandado a vocês. Todos os ensinamentos que eu tenho passado para vocês, esses ensinamentos vocês precisam passar para as pessoas. E aí vem talvez uma outra dificuldade que a gente possa também encontrar, pensando no contexto missionário, né? Porque o missionário, o que ele é um missionário? Primeiro, vamos ajeitar aqui essa palavra com você, tá? O missionário não sou eu, não, tá bom? O missionário não é só aquela pessoa que sai do país e vai para outro lugar, que sai do seu estado, da sua cidade e vai para outro lugar, não. Todo crente, todo cristão é um missionário. Se ele não for um missionário, na verdade ele não é um cristão, porque todo crente tem essa obrigação de cumprir o que está escrito aqui, de fazer discípulo. Então você é um missionário. Não precisa ser na Espanha, não precisa ser na África, não precisa ser no Japão, pode ser no bairro onde você mora, pode ser no estado onde você está, no país onde você vive, onde você está, enquanto você vai. Não é para você, peraí que eu vou treinar você, vou te preparar, você vai lá, cumpre a missão e volta e pronto, está de férias. Não, é enquanto você vai. Todo cristão é um missionário. E o que um missionário, o que ele é, na verdade? O missionário é simplesmente uma pessoa que leva uma mensagem. É um carteiro, é um mensageiro, ele leva a mensagem de Jesus. Ele não chega naquele país, naquele lugar, simplesmente para colocar as suas ideias, colocar em prática os seus pensamentos, os seus ensinamentos, aquilo que ele acha legal, que ele acha bacana. Não, ele leva uma mensagem específica. Jesus deixa muito claro, e vocês vão ensinar para eles o que vocês têm aprendido de mim, o que eu tenho ensinado a vocês. E aí, é uma grande pergunta que a gente precisa fazer, né? Primeiro, se nós somos um missionário, se nós estamos entendendo isso aqui, ou se nós estamos sendo rebeldes diante dessa palavra. E a segunda, nós temos uma mensagem para entregar para alguém? Não estou falando daquela coisa de, eis que te digo que Deus mandou. Não. Estou falando de evangelho, estou falando de ensinamento bíblico, estou falando de experiência com Deus. Nós temos uma mensagem, porque é muito interessante pensar, e eu tenho vivido aqui com todas as dificuldades que a gente enfrenta aqui, esse questionamento tem uma mensagem a passar, e não é uma mensagem falada, uma mensagem vivida. Porque ele fala assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, antes de você ensinar as pessoas alguma coisa, você tem que fazer.
essa coisa. Você vai chamar alguém, trazer alguém para que seja discípulo de Jesus, você antes disso você tem que ser discípulo de Jesus. Você tem que ter uma mensagem para passar para as pessoas. E isso não é simplesmente falado. Não é uma mensagem falada, porque a gente às vezes tem a ideia, né? Ir de pregar o evangelho, né? Ir de fazer isso. Aí alguém tem a ideia de, poxa, não, então eu tenho que ir lá para a praça e eu tenho que começar a falar a Bíblia, eu tenho que começar a citar versículos bíblicos, eu preciso começar a exortar as pessoas. Olha, todo o trabalho missionário, toda obra de Deus não é vã, né? E há espaço para todo tipo de trabalho, todo tipo de estratégia. Mas aqui não está dizendo especificamente você pegar a sua Bíblia, subir num caixote, num banquinho, numa cadeira, onde seja, e numa praça pública se esgoelar e falar do Evangelho. Você até pode fazer isso, você pode subir um ônibus e pregar, você pode pregar no trem, existem várias estratégias. Mas o texto está falando para a gente ir muito além disso, né? Enquanto a gente vai, não é uma missão específica para um momento, é num dia a dia. Então eu entendo que é muito mais pregar com a minha vida do que pregar com as minhas palavras. E aqui a gente tem visto isso na prática. Porque se você sobe num banquinho, vai numa praça e começa a pregar o evangelho, você vai levar tomate na cabeça, provavelmente. Vão te chamar de maluco, vão chamar a polícia para você. Se você colocar uma caixa de som, por exemplo, sem uma autorização, muito provavelmente isso vai acontecer. Porque pelos ateus, você é visto como louco. Porque Deus não existe. Para eles, Deus não existe. Ou, no mínimo, pode não te ver como louco, mas vai te ver como uma pessoa atrasada, uma pessoa de mente fechada, uma pessoa de mente pequena, não evoluída. Então, automaticamente não vão dar atenção para você. Afinal de contas, você não tem nada na concepção deles, você não tem nada que acrescente na vida deles. E para o católico cultural, você pertence a uma seita. Então você imagina o cenário. Difícil, né? Difícil você com esse tipo de estratégia, você conseguir algum resultado. Então qual é o resultado? Qual é a melhor maneira de conseguir resultado? E não só aqui na Espanha, em qualquer lugar do mundo. É você viver o Evangelho. É você guardar os ensinamentos de Jesus. É você viver a Bíblia que você prega, viver os ensinamentos que muitas das vezes você dá para as pessoas e ter um bom relacionamento com as pessoas, que a partir daí, dessa estratégia de se relacionar com as pessoas, você, através da sua vida, a sua forma de agir, sua forma de reagir, diante de coisas boas e diante de coisas difíceis, sua forma de tratar a sua família, a sua forma de tratar seus amigos, os seus compromissos, as pessoas vão ver que você tem algo de diferente. As pessoas vão ver que você é alguém a ser ouvido, não é um louco simplesmente, não é alguém que pertence a uma seita, ou não é alguém com a mente atrasada, uma mente pequena, não evoluída. Você é uma pessoa que merece ser ouvida, porque você está vivendo algo diferente, você está vivendo algo bom, você é alguém que merece crédito, vivendo o que Deus te mandou viver. Você prega com a boca quando necessário, quando preciso, mas você prega muito mais com as suas atitudes, com o que você faz e até com o que você deixa de fazer. Outro dia estávamos ouvindo aqui uma mensagem de um jovem e ele estava dizendo que ele estava dando números muito interessantes e no total ele dizia que cerca de 80% das pessoas que vão até Jesus, pessoas que se convertem a Jesus, isso é fruto de algum relacionamento. Ou um parente que levou, um parente que pregou para ele, um parente que deu o exemplo e fez com que ele se aproximasse de Jesus, ou um amigo, ou seja, uma pessoa do relacionamento dela levou ela a aceitar Jesus, apresentou a Jesus, apresentou o Evangelho para ela. E apenas 20% é fruto de uma pregação, é fruto de uma mensagem que escutou no rádio, uma mensagem que escutou na televisão, um evento que ela participou. 80% é fruto de relacionamento. Isso é uma coisa para a gente prestar atenção. A gente às vezes foca, vou ser missionário, vou para onde? Não precisa ir. Alguns são chamados para ir. No meu caso, Deus não quis que eu ficasse na minha casa, no meu país, com os meus amigos, no meu ciclo de segurança. Deus, para cada um, tem um chamado específico, mas ninguém está liberado de ser missionário. E você pode ser missionário, você pode ser um missionário maravilhoso no seu ambiente que você já vive hoje.
Não precisa ir para outro lugar, não precisa ir para longe, onde você está, nos seus relacionamentos. Os números mostram que as pessoas são levadas a Jesus muito mais pelos seus relacionamentos do que por eventos. A gente às vezes tem a prática seguinte: vou convidar para ir para a igreja, convida fulano para ir para a igreja. Aí chega lá, o pastor vai falar as palavras mágicas, o pastor vai pregar e a pessoa vai se converter. Pode acontecer, acontece em alguns casos, mas os números mostram que isso é em torno de 20% das pessoas. 80% é por conta de um relacionamento. Claro, essa pessoa termina indo na igreja, mas antes de chegar na igreja, ela já recebeu a mensagem no coração. Ela já entendeu que aquilo é bom. Ela já entendeu que Jesus é importante para a vida dela e ela já aceitou Jesus. Chegou lá na igreja, simplesmente fez o gesto, o ato lá de levantar a mão e orar como uma conclusão daquilo que já foi feito anteriormente. Então, enquanto vai, não é um evento, não é um momento que você espera, vou esperar quando eu chegar, o dia que Deus já me chamar para ir para o campo, que Deus abrir as portas, eu vou. Quando eu me preparar, depois que eu fizer um curso, depois que eu fizer 10 anos de igreja, não é um momento que vem, é o momento de hoje, é o agora. Jesus nos chama para hoje, para sermos missionários hoje, para a cada oportunidade, com a nossa vida, com as nossas atitudes, nós possamos engrandecer o nome de Deus, para que as pessoas possam entender que há um Deus poderoso, há um Deus de amor, há um Deus de livramento, há um Deus de cura, há um Deus de salvação e há uma necessidade no coração das pessoas por um Deus. E isso nós fazemos com a nossa vida, enquanto nós vamos. Não vamos esperar um evento, é no dia a dia, no dia a dia. Os eventos vão acontecer, há momentos importantes da sua história, oportunidades ímpares vão acontecer. E isso, ótimo que você aproveite cada momento desse, um evento, um congresso, um curso que você vai, uma conferência, um acampamento. E ótimo, são momentos importantes, são momentos bacanas, mas os seus relacionamentos, onde você já está, essa é a palavra-chave. Onde você já está, enquanto você estiver na sua caminhada, você fala de Jesus, não somente com as suas palavras, com a sua vida. Enquanto você vai, é mesmo que dizer, com a sua maneira de viver, com o seu estilo de vida. Faz alguns anos nós aprendemos que a adoração não é um momento do culto onde a gente canta canções. A adoração, na verdade, é um estilo de vida. E a gente está começando a querer aprender também que missões não é um ir para um lugar simplesmente e ter um título de missionário. E muita gente, um missionário. Não, missões também é um estilo de vida. Com a sua vida, com o seu dia a dia, com as suas atitudes, com as suas palavras também, você vai glorificar a Deus. Eu estou aqui. Eu quero te contar uma coisa. A gente, às vezes, para você ter uma ideia, para a gente falar de missões, muitas das vezes, a gente precisa usar esse texto aqui. Mas você sabe que nós, como cristãos, podemos falar de missões com qualquer texto da Bíblia. Sabe por quê? Em qualquer texto da Bíblia, o que a gente encontra? A manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus através da vida de pessoas. Pessoas vivendo experiências onde Deus se manifestou. Deus está ensinando algo e, acima de tudo, Deus está sendo glorificado. Quer um exemplo? Davi vencendo Golias. Quando a gente chega na igreja e o pastor de repente abre a Bíblia e fala, hoje o texto é Davi vencendo Golias. E você já pensa, que legal, que bacana, o pastor vai pregar uma mensagem hoje de motivação, que a gente vai vencer nossos gigantes, os gigantes do desânimo, os gigantes da pobreza, os gigantes da enfermidade, nós vamos vencer, o pastor vai animar a gente. Sabia que a gente pode pregar a mensagem sobre missões com a história de Davi vencendo Golias? O que Davi fez? Davi derrotou um gigante. Você lembra quais foram as palavras que Davi proferiu quando estava enfrentando os gigantes? Ele disse assim, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Davi está glorificando e exaltando o nome de Deus. Ele fala assim, olha, Deus me livrou do leão, me livrou do urso, Ele vai me livrar de você também, seu gigante. Percebe que é a vida de Davi que glorifica a Deus. E até hoje nós estamos aqui falando do Davi. E a gente fala do Davi no momento que ele venceu o gigante, mas a gente fala de Davi em tantos outros momentos da vida dele. Por quê? Ele viveu uma vida que glorificava a Deus enquanto ele vivia, enquanto ele ia, na sua caminhada, no seu reinado, na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta. A gente percebe Deus na vida dele, a gente percebe Deus
manifestando, Deus trabalhando, tratando na vida dele. E aí, isso é missões, porque as pessoas veem você, veem as suas atitudes, veem o que você faz, vê o que você não faz, vê como você se comporta, como você reage em momentos bons, momentos ruins, e elas veem, de verdade, um Deus atuando na vida dessa pessoa. E eu quero, porque vou te falar uma coisa, no fundo, lá bem no fundo, quando está deitado com a cabeça no travesseiro, todo mundo sabe que falta alguma coisa aqui. Alguns não aceitam que falta. Alguns tentam preencher esse vazio com alguma outra coisa que não é Deus. Mas no fundo, elas sabem que falta alguma coisa. E eu quero saber demais quando essa pessoa olha para você e vê que você é completo, que não falta nada em você, e o que está te preenchendo não é bebida, não é vício, não é festa, não é bagunça, é Deus. Ela fala, ela considera, ela pensa e diz, eu acho que eu preciso disso aí também. Eu acho que isso vai funcionar comigo também. E aí ela entende. Enquanto você vai, enquanto você se relaciona com seus pais, enquanto você se relaciona com seus amigos de classe, da sua escola, com seus companheiros de trabalho, mostre Jesus para elas. Não só com as suas palavras. Se você tiver a oportunidade, se houver necessidade, fale algumas coisas, fale sobre Jesus, como a palavra diz que devemos estar prontos e preparados para falar sobre a nossa fé, para dar explicações sobre a nossa fé, para dizer no que a gente crê, no que a gente acredita, mas que as pessoas vejam em você um missionário, que as pessoas vejam em você alguém que tem uma mensagem, alguém que transmite algo que não vem da parte do homem, algo que vem da parte de Deus. Meus amados, meu sincero desejo é que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, abençoar grandemente essa igreja. Para mim foi uma alegria, um privilégio estar com vocês. Meu agradecimento mais uma vez ao pastor Cláudio Alfredo por nos dar essa oportunidade. E peço a vocês que orem por nós que estamos aqui no campo, vivenciando essa experiência, enfrentando muitos desafios com tantas culturas diferentes, costumes diferentes, problemas diferentes, a distância da nossa família, a distância das nossas pessoas queridas, preocupação com quem está no Brasil, nesse momento de pandemia principalmente, mas nós estamos aqui acreditando, confiantes de que Deus tem feito uma obra e que Ele deseja continuar fazendo. Um grande beijo no seu coração, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Um beijo. Glória a Deus por esse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Que momento maravilhoso o pastor Nilson ter compartilhado conosco. E eu reforço aqui mais uma vez, meu muito obrigado, pastor Nilson, pelas suas palavras, por esse momento, ter compartilhado com a Igreja Batista do Moreno essas palavras e a sua experiência. Que Deus esteja guiando seus passos, conduzindo o seu caminho e que muitas vidas possam ser alcançadas. São desafios muito grandes que você tem pela frente, mas a nossa oração é que Deus possa te abençoar, você, sua família, seu ministério. Conte com as nossas orações aqui, porque você está aí e nós estamos aqui segurando a corda, mantendo esse trabalho aí. Que Deus, então, te abençoe, meu querido amigo e irmão. Hoje é dia do pastor. Eu quero aqui deixar uma palavra na carta de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Então eu quero aqui, primeiramente, louvar e engrandecer o nome do Senhor, por ter me chamado, por ter me colocado hoje à frente de uma igreja, onde eu deixei tudo para trás, meus amigos, meu trabalho, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Juntamente com a minha família, viemos então para o sertão nordestino, para a cidade de Caraúba, para a zona rural, totalmente diferente do que nós estávamos acostumados lá no Rio de Janeiro, mas o Senhor nos chamou para uma grande obra. Estamos aqui então fazendo essa grande obra.
Então, que Deus esteja abençoando a minha vida, abençoando também a vida da minha família. E eu quero também louvar a Deus por todos os pastores aqui da região oeste e do Rio Grande do Norte. Eu tenho encontrado aqui amigos, parceiros. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um desses pastores que têm caminhado junto e que temos então proclamado o reino de Deus. Também eu quero agradecer pela homenagem, né, que as mulheres daqui da igreja, no caso a MCM, fez à minha pessoa. Então fica aqui também minha palavra de agradecimento a cada membro da igreja, de uma forma direta ou indiretamente, me mandaram mensagem parabenizando. As pessoas que entraram em contato, meu muito obrigado, que Deus abençoe. Eu peço a você que continue orando por nós, ore pelo nosso ministério, ore pela nossa vida. Não é fácil, são muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu conto com as suas orações. Meu muito obrigado. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Eu quero também agradecer, porque já chegamos a 107 inscritos no nosso canal no YouTube. Meu muito obrigado a você que se inscreveu. E caso você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe aí um like também, deixe um comentário no nosso culto, para que possamos aí saber, né, se o culto está mesmo te abençoando. E queria pedir que você pedisse aos membros da sua família que também se inscrevesse, né, no nosso canal, né? Queremos chegar aí a 200 inscritos. Então coloco esse desafio para você, nos ajude na divulgação desse nosso canal, da nossa igreja. Meu muito obrigado a você mais uma vez. Aos membros da Igreja Batista aqui do Moreno, quero dizer que vocês não deixem de enviar os seus dízimos e as suas ofertas. Nós estamos na nossa campanha de missões mundiais, né? Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Envie também a sua oferta para o sustento dos nossos missionários. Nós temos aí a responsabilidade de sustentá-los e nós temos a responsabilidade de segurar a corda desse lado, enquanto eles estão do outro lado, né, levando a palavra de Deus. Então eu conto com a sua colaboração. No próximo sábado, dia 20, nós teremos o culto jovem com o tema namoro, noivado, casamento como Deus quer. Talvez você ainda não está namorando e quer então uma namorada ou um namorado. E queremos então abençoar a sua vida. Então não deixe aí de assistir, de cultuar conosco nesse próximo sábado, dia 20, com o culto jovem, que eu tenho certeza que você será abençoado com então esse tema. Namoro, noivado, casamento como Deus quer. Eu quero neste momento orar pela sua vida, agradecer mais uma vez você que nos acompanha pelo nosso canal, que Deus esteja abençoando e te guardando e livrando de todo mal. Pai bendito, amado, santo és tu, ó Deus, todo-poderoso. Eu quero, ó Deus, louvar a Ti por esse culto e por esse momento, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos que nos acompanharam. Pai querido, que a Tua mão poderosa seja sobre a vida deles. Que, ó Pai, eles possam sentir o Teu toque, ó Pai. Que eles possam, ó Deus querido, ouvir a Tua voz. Que eles possam, ó Pai, mudar de vida cada vez mais e mais, se aproximando de Ti, ó Pai. Sabemos que nesse momento da pandemia é um momento muito difícil, onde muitas vezes estamos sendo assolados, muitas vezes estamos entrando até em depressão, a insegurança, ó Pai. Mas confiamos no Senhor e te pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, guiando, possamos, ó Pai, receber a paz do alto dos céus, que possa invadir o nosso coração, que possamos, ó Deus querido, sentir, ó Pai, o Espírito Santo em nós e falando conosco.
É esse, ó Pai, o nosso desejo, é esse, ó Pai querido, que nós queremos, Senhor. Ó Deus, seja o nosso refúgio e fortaleza, Pai. Colocamos, ó Deus querido, a vida dessas pessoas diante de Ti. Coloco também a vida da Igreja Batista do Moreno diante do Senhor, Pai. Ó Deus, que possamos, ó Pai, ser uma igreja militante, uma igreja, ó Pai, que marche, uma igreja que proclame a Tua palavra, o Teu evangelho a todas as pessoas, ó Pai. Que possamos colher frutos, ó Deus querido, desse nosso trabalho. Ó Pai, colocamos nas Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus querido, neste momento. Eu oro, ó Pai querido, também pela vida do pastor Nilson, que trouxe a mensagem de hoje. Ó Pai, muito obrigado pela vida do Teu servo. Esteja com ele, o seu ministério, com a sua família, ó Pai. Ó Senhor amado, abençoe para que vidas sejam alcançadas ali na Espanha. São desafios, ó Pai querido, e mais desafios. Mas, ó Pai, também abençoe a sua parte financeira, que o Senhor guarde, que o Senhor esteja, ó Pai querido, levantando os recursos sempre necessários para o Teu servo, Pai. Abençoe também os outros missionários. Guarde, ó Deus querido, a vida de cada um deles, ó Pai. Esteja, Senhor amado, com a minha vida. Hoje, ó Pai, é o dia do pastor. Eu quero louvar o Senhor e agradecer a Ti por esse chamado, ó Pai. Ó Senhor, foi o Senhor que me chamou, o Senhor, ó Pai, que me vocacionou. E estou aqui, ó Pai, para fazer a Tua obra. Então, Deus querido e amado, guie meus passos. Proteja-me, ó Pai querido, de todo mal. Abençoe, ó Pai, a minha família, ó Deus. Abençoe, ó Pai querido, o nosso ministério aqui neste lugar. E que possa, ó Pai, florescer cada vez mais e mais para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Pois em Cristo Jesus, o Salvador, que eu oro. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos.